Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. E nesta manhã, mais uma vez, com grande alegria, podemos estar reunidos juntos, apesar de virtualmente. E eu queria iniciar nesta manhã compartilhando um trecho da Palavra de Deus, registrado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. A palavra diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Aqui, nesse trecho da palavra, Tiago, compartilha com os irmãos da igreja, faz uma ordenança para que realmente nós fiquemos alegres em toda a situação. E qual o motivo dessa alegria? Nós precisamos voltar no início, quando Deus, na criação, criou o ser humano, o homem. Ele tinha um propósito específico, para que nós fôssemos criados à imagem e à semelhança dele. Eu acho que só por isso nós devemos nos alegrar, porque nós somos criados de uma forma muito diferente, com um propósito muito diferente. E aqui a palavra nos exorta, dizendo que para se fazer a imagem e a semelhança de Deus, nós passaremos por provações, e essa provação ela tem um propósito, que é refinar a nossa fé. E, além disso, nós temos que perseverar, porque a fé e a perseverança ela vai produzir um fruto no final, que a Bíblia chama aqui de perfeito e íntegro. Então, o objetivo dessa perseverança no meio da provação é produzir, no final, um caráter aprovado por Deus. E o objetivo é exatamente isso que coincide desde o início da criação, que nós sejamos feitos cada vez mais à imagem e à semelhança do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, vamos nos preparar nessa manhã com um coração de alegria e louvor para entrar na presença de Deus. Vamos chamar, então, um grupo de louvor para nos conduzir esse momento. Bom dia, irmãos. Nessa manhã, estamos aqui para louvar o Senhor cantando agora. Que nós possamos soltar as nossas vozes cantando com alegria a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é o Senhor da nossa paz, que é o Senhor da nossa alegria. Nós passamos nesse mundo por provações, por dificuldades, mas Ele é tudo para nós. Nós podemos descansar nas mãos dEle. Nós podemos confiar nele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e cheio em bondade e misericórdia. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Abrindo-lhe a porta
pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia no seu Salvador vai ver-o sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um grande amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Todo meu ser, tudo que sou.
tudo que sou, sempre te
Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã mais uma vez pela oportunidade, podemos estar aqui juntos, reunidos, mesmo virtualmente, mas podemos ter um coração junto, com o propósito de entrar na tua presença e te adorar, ó Deus. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente, porque sabemos que o Senhor tem um profundo amor por cada um de nós. Temos consciência de que esse amor se revela cada dia em nossas vidas. O Senhor tem nos protegido e guardado nesse mundo tenebroso. Em meio a provações e dificuldades, o Senhor tem sido suficiente em nossas vidas. A tua fidelidade se renova cada manhã. Nós podemos experimentar a cada dia um novo nascer, em que tudo se renova, em que podemos ter a alegria, Senhor, de viver e experimentar as coisas que o Senhor tem criado. O Senhor tem dado oportunidade para cada um de nós, através de circunstâncias da vida, nós podemos experimentar todas as maravilhas que o Senhor tem feito em termos de criação, mas principalmente podemos entender o seu propósito sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, nesta manhã, nós queremos mais uma vez, através da tua palavra, que será proferido pelo teu servo Daniel, nos trazendo aquilo que nós precisamos ouvir. Nós pedimos mais uma vez que prepare o nosso coração como um terreno fértil, que ao ser regado a tua palavra, ela possa frutificar a devido tempo. E unja, Senhor, então, o teu servo para que a tua palavra possa verdadeiramente produzir aquilo que o Senhor deseja. Assim nós oramos e agradecemos. Antes de começar esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, vamos ler uma palavra registrada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 até 28. Aqui no versículo 18, começando, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento, então, vamos convidar o pastor Daniel para nos trazer a palavra.
o tema é: o que o cristianismo fala sobre o sofrimento? Sofremos. Ponto. Essa semana alcançamos a marca de 150 mil óbitos em função da Covid, só aqui no Brasil. Tem mais de 200 mil lá nos Estados Unidos, 1 milhão no mundo. Queimadas sem parar. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. E queimando a Amazônia, Pantanal, Jundiaí, Marília. A criação toda geme, como diz a Bíblia, ansiando por libertação. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar hoje. Então seja bem-vindo aqui à nossa igreja. Espero que se sinta bem e que essa palavra possa fazer você pensar um pouquinho e, quem sabe, conduzi-lo para mais perto de Deus. Começo explicando que tentei resumir esse assunto todo em uma única pregação, mas eu não consegui. Então, explicar uma coisa bastante significativa e contextualizar isso vai exigir mais do que uma mensagem. E já peço desculpas porque vai ser mais uma aula do que uma pregação. Mas eu quero falar sobre o sofrimento, se estamos preparados para ele, se entendemos nele algo que tenha sentido. Será que sofrimento é teste, oportunidade, castigo ou apenas uma interrupção? Começo falando sobre o que pensam algumas das civilizações mais antigas, ou civilizações fora do guarda-chuva hollywoodiano, que resumo em 4 pontos de vista, seguindo o esboço do reverendo Tim Keller, pastor presbiteriano de Nova York, de uma igreja bastante relevante para os que não gostam de igreja ou de religião. Ele diz assim, tem um grupo, ou tem sociedades no mundo que tem uma visão chamada moralista. Moralista não no sentido pejorativo, mas moralista no sentido de se você faz o que é certo, então você merece a recompensa. Então, se alguém vive fazendo o que é certo e tem que enfrentar o sofrimento, por que o sofrimento apareceu na vida dele? Segundo essa visão de mundo, o sofrimento é resultado da falha de se viver corretamente. Então é preciso pagar cada coisa feita aqui nessa vida. E a felicidade plena é quando você expia todos os seus pecados, aí você pode passar para um outro nível. Então essas pessoas acreditam que se viverem adequadamente, se obedecem à ordem moral, se obedecem a Deus ou aos deuses, tudo vai bem. Se não está indo bem é porque falhou, descuidou, errou, pecou. Talvez o exemplo mais forte, mais nítido desse tipo de visão é a doutrina do karma. Não é karma, minha gente, mas o karma, Assim, quando você tem que pagar os pecados das vidas anteriores. Então, quem acredita em karma entende que a alma sofre repetidas reencarnações. Em cada vida nova traz marcas do passado e seus efeitos, o sofrimento entre eles. Então, talvez o sofrimento atual seja um castigo por mau comportamento de vidas passadas, a gente não sabe. Mas, se você viver corretamente agora com decência, coragem e amor, suas vidas futuras serão melhores. A gente não precisa ir nem muito longe, não precisa chegar lá nos hindus, mas se você lembrar da história dos amigos de Jó, você vai entender como que funciona esse raciocínio. Se Deus é um Deus bom, e Ele sempre recompensa os seus protegidos, seus amados, se alguém está sofrendo castigo, está sofrendo infortúnio, está sofrendo um desastre na vida dele, é porque aconteceu alguma coisa. Segundo os amigos de Jó, é porque Jó estava em pecado. Uma segunda visão, chamada de visão autotranscendente. E antes de falar da visão autotranscendente em si, é que me chama a atenção algumas dessas coisas que se autocoisam. Não sei como é que a gente pode explicar melhor. Quando a gente lê a explicação no livro, pelo linguajar às vezes técnico, hermético, somos induzidos a crer que a conclusão do autor seja verdadeira. Vocês devem conhecer o Stephen Hawking, aquele famoso físico muito inteligente, preso numa cadeira de rodas por uma doença debilitante. Ele escreve num dos seus best-sellers, O Universo numa Casca de Nós. Quem aqui leu? Gostou? Entendeu? O livro é bem bonito, Mas lá ele escreve que o universo se autogerou.
Falei, não é possível que ele falou uma coisa dessa. Eu comprei o livro para poder entender como que as pessoas que não creem em Deus entendem a origem do universo. E a frase dele é simples: o universo simplesmente se autogerou. Já pensou nisso? Pensa comigo. Pensa no nada. Sabe o que é nada? Não tem matéria, não tem energia, não tem espaço, não tem tempo. É um vácuo escuro, frio. E de repente, do nada, surge uma casca de noz. Pergunta isso. De onde veio a casca de noz? Por que ele fala de casca de noz? Porque esse é um exemplo de uma singularidade, um ponto único onde toda a matéria, toda a energia, todo o espaço, todo o tempo do universo estava concentrado. E a partir dessa castanha, ela explode, chama de Big Bang, e aí deu origem ao universo como a gente conhece. Então, mas de onde veio a casca de noz? Pois é. Era uma coisa que não existia nada, e de repente aparece uma coisa. Então a coisa que não existia deu origem a ela mesma. Falei, olha, aí não deu para colar isso. Mas vamos falar sobre a questão da visão autotranscendente. Talvez o melhor exemplo seja o budismo. E o budismo fala que o sofrimento vem como resultado dos desejos não realizados. O nosso sofrimento é porque a gente se envolve com um mundo que não existe. Então o que você precisa fazer é se elevar, você transcender, sair dessa imanência, né? Sair desse mundo carnal, material e ir para um outro nível, né? Ir para o nirvana, né? Ir para um nível assim de total ausência de desejos ou apegos. Ele diz também, o budismo, né? Diz que esses nossos sentimentos criam a ilusão de individualidade. Por isso a gente sofre. Mas na verdade somos todos parte de uma única coisa, né? Então se você parar de ficar pensando desse jeito, então você não sofre mais. Então como faz para você não sofrer? Você apaga o desejo, desliga o coração. E a felicidade plena é não ter mais desejos ou apegos. Então desligar o coração das coisas transitórias, das coisas materiais e das pessoas, não ter mais desejos ou apegos, livrar-se de todos os sentimentos. Nirvana. Aí acaba o sentimento, acaba o sofrimento. Um terceiro grupo de comunidades ou de filosofias, religiões, tem essa visão chamada fatalista. Na visão fatalista, a nossa vida é determinada não por aquilo que a gente faz ou o que a gente escolhe, mas a vida é determinada pelas estrelas, pela vontade dos deuses. É porque Saturno entrou em Sagitário e por isso que aconteceu isso. Nessa visão fatalista, a gente não tem muito o que fazer em relação ao sofrimento. Porque o sofrimento vem, você não é a causa, nada disso causou, não tem a ver com almas passadas, não tem nada a que se fazer. Então o que você precisa fazer? Só precisa se adaptar. Então faz com que a sua alma se conforme com a realidade. Aconteceu porque tinha que acontecer. Então a felicidade plena, nesses casos, não existe, não tem como acontecer. E aí o que se valoriza mais dessas culturas é o tal do estoicismo. É quando a pessoa diz assim, bom, já que vamos ter que morrer, vamos morrer lutando e foi uma honra trabalhar com o Senhor, foi uma honra servir o Senhor, né? Então a ideia é que você possa passar pela morte da maneira mais nobre possível. Que você não se entregue ao sofrimento, que você sublime o sofrimento e passe por ele plenamente. Então, quando se fala em destino, né, fatalidade, o islamismo fala em vontade inescrutável de Allah. Então, manter uma postura honrosa diante de causas perdidas é considerada a maior das virtudes. Disso eram feitos os heróis. E no islamismo, render-se à misteriosa vontade de Allah sem questionar é uma das exigências centrais da retidão, diz o Tim Keller. A gente já viu 3, lembra ainda dos primeiros 3? Né? A visão moralista, visão qualquer outra, autotranscendente
visão fatalista e esse último, visão dualista. Na visão dualista, a nossa vida não é exatamente nossa vida, mas a gente está num palco onde acontece uma disputa entre o bem e o mal. Forças do bem contra forças do mal estão em guerra e aí de vez em quando acontece um efeito colateral, né? Como é que chama? Perdas colaterais, tiro amigo, não sei. O sofrimento é um efeito colateral. Acontece. Então a dor, quem está sofrendo, ele na verdade é vítima de uma batalha do bem contra o mal. E a esperança é que o bem vença o mal no final. Nessas sociedades, o mundo não está sob controle total de Deus, mas um campo de batalha entre forças das trevas e forças de luz. A injustiça, pecado e dor estão no mundo por causa do mal, dos poderes satânicos. E os sofredores são as baixas nessa guerra. Os sofredores são vítimas nessa batalha contra o mal e enchem-se de esperança porque aprendem. O bem acabará triunfando. Aqui está o pensamento do zoroastrismo persa antiga e também do comunismo, que fala que, no final das contas, o proletariado vai vencer, né? Então você sofre, quem assistiu ou quem leu Fazenda dos Animais, Animals Farm, né, do Orson Welles. Orson Welles não, me ajuda aí, George Orwell, que são ingleses, né? O George Orwell fala muito mal do comunismo. Acho que você devia prestar atenção, porque não é só do comunismo, mas é do comunismo totalitarista, né? Comunismo sozinho já é ruim, totalitarismo pode ser comunista ou pode ser fascista, é ruim também do mesmo jeito. Então qual que é o certo? Para o autotranscendente, o que você tem que fazer é pensar diferente. Você tem que se desligar dos sentimentos. Você já pode ter ouvido essa em algum outro lugar, mas tem gente que fala que o mal é só produto da nossa mente, é imaginação. Quando você fala, tá frio, frio não existe, frio é só fruto da sua imaginação. Tá calor, também não existe, calor é só... E aí tem uma piadinha de um menino que o pai faz tempo que não ia para a igreja ali, e aí o líder da comunidade vem e pergunta para o menino, ô Joãozinho, cadê seu pai? Meu pai está em casa. O que aconteceu com ele? Ele pensa que está doente, porque doença não existe, né? Então ele pensa que está doente, está lá de cama. Passa mais 2 semanas, o pai não vem, e aí o líder pergunta para o menino de novo, e aí, Joãozinho, seu pai? Agora meu pai pensa que morreu. A gente teve que enterrar ele. Sabe, quando a gente nega a realidade, é uma coisa bem complicada. Muita gente sofre problemas psicológicos, psiquiátricos, porque tem uma cisão entre a realidade e o que você está entendendo dela. O que o moralista diz que você precisa fazer? Se você está sofrendo, é porque você está fazendo coisa errada. Você tem que viver diferente. Precisa mudar seu jeito, precisa aproveitar que você caiu, agora você entendeu, aprendeu, agora viva diferente. O fatalista, o que ele tem que fazer? Tem que aceitar o sofrimento, não tem o que fazer. E tem que aceitar o sofrimento da maneira mais nobre possível, né? E o dualista? O dualista não tem muito o que responder também aqui, ele só tem que pensar no futuro. Porque nessa vida aqui a gente está sendo vítima do bem contra o mal. Então, embora pareçam coisas bem diferentes, existem coisas em comum entre elas. Nessas 4 cosmovisões, o sofrimento não é surpresa, faz parte da vida. Segundo, o sofrimento ajuda a se reerguer e caminhar rumo ao propósito principal da vida, seja ele crescimento espiritual, autocontrole, honra, promoção das forças do bem, né? E terceiro, a chave para se reerguer e alcançar a vitória no sofrimento é algo de responsabilidade do sofredor. E é diferente, depois eu vou falar de uma 5ª visão, né? Então, qual deles é o certo, né? O budista vai dizer, eu morro, né? Eu sofro, eu morro, mas é ilusão. Eu morro, mas eu continuo parte do universo tanto quanto sou agora. Então, se eu morrer agora, assim, em vez de estar aqui, eu estou uma outra dimensão, estou num outro plano. Depois eu volto aqui outra vez, depois vou para lá de novo, né? Então ele fala que o sofrimento é só ilusão. O moralista diz que ele sofre agora para me redimir o quanto antes.
porque eu preciso melhorar para poder ter uma vida melhor. No karma, ele vai dizer, eu sofro, mas estou pagando. E conforme eu vou pagando, eu vou expiando os meus pecados anteriores. Então eu sei que no futuro vai ser melhor. Eu tenho de sofrer e morrer, mas se agir com correção e nobreza, eu terei uma vida melhor no futuro, onde eu serei totalmente liberto do sofrimento, e aí eu vou pro ápice ali. E para sociedades mais comunais, né, ele vai dizer, eu morro, mas meus filhos e netos não vão morrer. Eu estou sofrendo, mas no futuro, no meu futuro próximo, meus descendentes eles vão ter uma vida melhor. O sofrimento sempre propõe uma responsabilidade, oferece uma oportunidade. Essas abordagens antigas, parte hoje de diversas sociedades, levam o sofrimento a sério e enxergam ele como um caminho para um bem maior. A vida é cheia de sofrimento e as orientações estão ligadas com o labor, com o trabalhar interior, que, se bem executados, nos reconecta conosco mesmos, ou com outros, ou com o divino ou sobrenatural. Se o sofrimento for encarado corretamente, pode trazer benefícios, sabedoria, glória e até doçura à vida da pessoa. Os sofredores são levados a esperar bom futuro na terra, ou o favor de Deus e a reunião com os entes queridos no paraíso. Então aqui tem um quadro resumindo, né? Então tem a visão moralista, autotranscendente, fatalista e dualista. E tem aqui nas linhas, né, causa, resposta e desfecho final, né? Então essas são visões tradicionais, religiosas, de diferentes matizes. Nós vamos ver como pensa alguém materialista, secular. Alguém que acredita que tudo que existe está aqui nessa vida. Não existe além, não existe transcendente, não existe Deus, somos fruto do Big Bang, do acaso. Alguém que acredita que somos apenas os portadores dos genes, máquinas físico-químicas, produto da evolução aleatória. Vou ler uma frase aqui do Richard Dawkins. No mundo natural, o sofrimento está além de qualquer propósito. No universo de forças físicas cegas e replicação genética, algumas pessoas vão ser feridas. Outras terão mais sorte e não encontrarão explicação para isso, e não encontraremos explicação para isso e nem justiça. Richard Dawkins é um cientista bastante ateu, um ateu militante, né? Qual o sentido do sofrimento para alguém que é completamente ateu, filosoficamente ateu, que não crê na existência de Deus, que não crê no bem e no mal, por exemplo? E aqui eu faço um parênteses. Eu me converti quando eu tinha 13 para 14 anos. Estava na 7ª para 8ª série. Nasci em igreja, fui educado como cristão. Mas ser educado como cristão não torna alguém cristão, né? Torna alguém parte da cristandade, mas não do cristianismo. E eu comecei a perguntar a mim mesmo, né? Será que a verdade está lá fora, né? Será que aquilo que eu estou aprendendo é toda a verdade? Será que existe um sentido na existência? Por que a existência do homem? Por que a minha existência? Por que a sua existência? Para onde a gente vai? Se Deus não existe? Se tudo isso que a gente aprendeu aqui na igreja for uma furada? E aí eu comecei a ler vários livros. Tenho uma amiga até hoje, a Marina Morena, no Facebook. Ela era bibliotecária e eu ia toda semana. Eu li toda a prateleira de filósofos, né? Com 13, 14 anos, a compreensão é limitada, mas no que eu podia entender eu estava procurando. Qual o sentido da vida se Deus não existe? E aí os únicos que achei realmente coerentes na época foram os tais dos existencialistas, né? Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Hemingway, né? E eles diziam assim, bom, Deus não existe, então se Deus não existe não tem certo e errado. Essa conversa de que a gente tem que viver para o bem dos outros, isso é papo furado, né? A gente precisa se adaptar melhor, tem que ser mais forte, tem que aproveitar a vida do jeito que a gente puder aproveitar, porque depois dela não existe nada. E foi lendo essa turma que comecei a entender, sim, de fato, esses são pessoas honestas. Porque todos os outros falam de um bem comum, não sei, falava de alguma coisa de deixar o mundo melhor para os nossos filhos, né? Para quê?
por quê? Né? Não faz sentido. Né? Se Deus não existe, não tem bem, não tem mal, não tem certo, não tem errado. O que importa é você se dar bem nessa vida. E o que é se dar bem nessa vida? É você poder viver com conforto, segurança e prazer, do melhor jeito que puder. Né? Pensa nisso. Se Deus não existe, não tem certo e errado. Se Deus existe, tem certo e errado. Se Deus não existe, é tudo fruto do acaso. E se é fruto do acaso, tanto faz. Se Deus existe e criou o universo como a gente conhece, e definiu um propósito para a existência do universo, para a minha existência, para a sua existência, a existência da humanidade, a existência da natureza. Se Deus criou tudo isso com um propósito, será que não era bom a gente tentar entender qual que é esse propósito e cumprir o propósito para o qual Deus nos criou? Por que nós sofremos? Né? Para alguém que entende que o mundo é só um monte de forças aleatórias, sofre porque você fica pensando em sofrimento. Para de pensar em sofrimento, para de pensar em justiça. Não existem essas coisas. Né? É muito interessante. O Dawkins diz que as pessoas ficam se debatendo com o sofrimento porque não aceitam que ele nunca vai ter propósito. Sofrimento não tem propósito, assim como a vida não tem propósito, assim como o universo não tem propósito. E o sofrimento, segundo Dawkins, ele é irracional, né? Nem ruim nem bom. Porque categorias como bom e ruim não fazem sentido no universo que habitamos. Então, para alguém que não tem Deus, que faz questão de não ter Deus, o sofrimento não significa nada, é um soluço perverso. Para ele, a busca de significado em coisas que não têm significado acabam sendo a origem de mais sofrimento, também de explicações que necessitam de um ser superior que possa dar propósito para a vida e para o sofrimento. Aí você vai ouvir argumentos do tipo: as pessoas precisam criar um Deus porque elas querem achar um significado para a vida. Então, mas pensa o contrário. Tá bom, Deus não existe. Então não pergunte por que você está sofrendo. Nem sinta o sofrimento. Simplesmente viva. Ele vai dizer mais para frente que a vida pode ter significado e glória que nós quisermos dar a ela. Ou seja, para um materialista secularista como Richard Dawkins, você mesmo deve dar significado e propósito para a sua vida. Um outro autor, Schroeder, diz que o que Dawkins está pedindo é impossível. A busca por significado é que nos torna dignos de viver. Isso que nos distingue dos animais. E uma das implicações desse raciocínio é que se tudo que existe está aqui, então a busca é só por conforto, segurança e prazer aqui. E onde entra o sofrimento? Em lugar nenhum. Sofrimento não faz sentido. Sofrimento é só uma interrupção, um azar, algo que nos tira o conforto, segurança e prazer, o objetivo máximo possível. Então, no mundo secularizado, o sentido da vida está na busca do prazer e na liberdade pessoal. E o sofrimento é só um empecilho. É só um empecilho e o que as pessoas fazem? Eles terceirizam. Né? Nas culturas que você espera o sofrimento, você trabalha interiormente o que está acontecendo. Não é que você precisa se entregar à dor, mas você vivencia a dor. E você sabe que essa dor vai te fazer um bem de alguma forma. Mas se você acredita que a dor ou o sofrimento é só uma coisa que atrapalha, você quer eliminá-la o quanto antes. Então, toma um remédio, eu estava vendo a entrevista de um dos autores do DSM-3, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, Doenças Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana, que é padrão para o mundo todo. A gente está no DSM-5, mas um dos autores do DSM-3, ele diz assim: eu acho que a gente exagerou algumas coisas. Algumas das dores que as pessoas sofrem não podem ser classificadas como transtorno. Porque aí, naquele tempo tinha coisas do tipo: se você perde alguém querido, seu pai morreu, seu filho morreu, passou 2 semanas, ainda está doendo, tem que tomar remédio. Viu? Não precisa tomar remédio. Essa é a tristeza normal que a gente sente. Você vai dizer: mas está tornando incapacitante. Ok, incapacitante por quanto tempo? Porque a dor, cada um precisa lidar com ela e cada um lida de maneira diferente.
diz o autor, esqueci o nome dele agora, ele fala que talvez eles tenham exagerado em 20 a 30% dos transtornos descritos ali no manual de doenças mentais, talvez fossem parte normal da vida. Então você não precisa dar estimulantes ou calmantes para alguém que está sofrendo, porque o sofrimento faz parte da vida. Mas se você acredita que o sofrimento é só um atrapalho, então você tem que tirar logo. Né? Entendeu como é que é esse conflito de cosmovisões do nosso mundo? Então, nas outras culturas, essas primeiras 4 que eu mencionei, o propósito maior da vida é algo que está além da felicidade e do conforto pessoal. A felicidade pode estar em ser uma pessoa honrada, alguém respeitado pelos filhos, pela comunidade, ou por ser um defensor de uma grande causa, parte de um movimento significativo, ou alguém que busque o céu, a iluminação. Em todas as narrativas culturais, o sofrimento é parte do processo de terminar bem a história. Todos esses sentidos da vida podem ser alcançados apesar do sofrimento ou através do sofrimento. Já na narrativa secular, o sentido da vida é a liberdade, a felicidade do indivíduo. Então o sofrimento não tem utilidade. Ele atrapalha a liberdade e atrapalha a felicidade. Então tudo o que se faz é evitá-la a todo custo. E se for inevitável, administrar e minimizar os sentimentos de dor e desconforto. Então nesse quinto ponto de vista, essa visão secularista, a vida ela não tem sentido transcendente, não tem um sentido último, é simplesmente viver aqui. O sofrimento é um modo de ver as coisas. Porque já que não tem certo e errado, você está sofrendo por quê? Porque está vendo as queimadas da Amazônia? Ou porque 150 mil pessoas morreram só no Brasil? Acontece. Né? Sabe? Olha só. É muito triste quando eu ouço coisas desse tipo. Quando começou a pandemia, tinha gente falando assim, mas passados 4 meses, 5 meses, o pessoal falando assim, mas sempre morreu gente. Falou, pois é, mas naquela altura do campeonato, já era o número de... eram 80 mil mortos. Já era o número de mortos por acidentes de carro e mortos por armas de fogo num ano todo. Só que foram só 4 meses. E era a soma dos dois. Sabe, gente dizendo assim, tanto faz, né? Morre porque tem que morrer. Né? Sabe, essa é uma visão secularista. Uma visão de alguém que acha que não tem sentido maior. As pessoas não são só mais um conjunto de elementos químicos que ficam andando por aí. Né? Para a visão secularista, a dor é um azar. E a única esperança que as pessoas têm é criar o seu próprio destino. Eu quero ler o texto de Romanos 8, versículos 18 a 28. Eu vou ler na versão A Mensagem. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. Não penso que seja possível fazer uma única comparação entre os tempos difíceis de hoje e os tempos bons que virão. O mundo criado quase não se contém, esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Na outra versão vai dizer que a natureza toda geme, a criação toda geme. Quando a gente vê, sei lá, onça pintada, com as patas queimadas, né? Assim, a natureza está gemendo. E a gente está vendo esse negócio de queimada agora, mas antes já tinha a poluição, né? Já tinha o buraco na camada de ozônio, né? Tem um monte de gente com câncer de pele, né? Já tinha dengue, já tem zika, né? Chikungunya. Assim, a coisa está ficando mais complicada, a vida está ficando mais difícil. E aí existe esse gemido, esse anseio por libertação, anseio por parte da criação, e dentro da gente também fica esse sentimento. E aqui está dizendo que a alegria aumenta com a expectativa porque Deus vai trazer libertação. Como eu falei, hoje eu não vou conseguir terminar
sobre a questão do ponto de vista cristão, sobre essas coisas. Mas eu quero adiantar algumas coisas que a gente pode pensar. Desculpa. Quero adiantar algumas coisas que a gente pode pensar sobre algumas diferenças entre o ponto de vista cristão e o ponto de vista dessas outras filosofias ou pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, em relação ao budismo, ou essas outras religiões que dizem que o sofrimento não existe. No cristianismo, vai dizer que o sofrimento existe. O sofrimento existe. Existe um casamento entre o que a gente vê ao nosso redor e aquilo que a gente percebe do mundo. Você não precisa fazer uma dicotomia dizendo assim, você está vendo uma coisa, mas isso daí não é isso que você está vendo. Isso daí é só fruto da sua imaginação. Não, no cristianismo você pode ver o sofrimento, você deve se compadecer do sofrimento do outro. E se você sofrer, diz a Bíblia, que é para a gente chorar junto com os que choram. É para se alegrar com os que se alegram, mas também para chorar com os que choram. E a gente chora com as 150 mil famílias, né? Pais, mães, filhos que ficaram sozinhos, que perderam alguém muito querido. Diferente também dos moralistas ou dos fatalistas, melhor dizendo, né? O fatalista, ele vê o mal, ele vê o sofrimento, ele tem que agir com nobreza. Ele não pode demonstrar que ele está sofrendo. Mas a gente ouve lá da cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus. Se era para funcionar essa coisa de quem tem uma vida boa vai sempre ser abençoado, com Jesus, ele era a melhor pessoa do mundo. Ele foi parar na cruz. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender um pouco diferente essas outras visões e a gente entende melhor o que é o cristianismo. Então, Jesus, quando está morrendo na cruz, ele não está ali, não vou mostrar que eu estou sofrendo. Eu tenho que morrer de maneira nobre. Aliás, antes de ir para a cruz, lá no Getsemane, Jesus disse que ele está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. E o autor do Evangelho diz que lágrimas não, gotas de suor como sangue caíam da sua testa. Jesus sofreu, pediu ajuda para os amigos estarem com ele. Você entende que é diferente desse tipo de visão moralista, autotranscendente, fatalista, dualista? Jesus sabia que estava numa guerra, sabia que, ele fala assim, agora é a hora das trevas. Mas ao mesmo tempo ele sabia, Deus está no controle de todas as coisas. O que parece ser vítima do mal, na verdade está sob controle de Deus. Sofremos. Por quê? Para quê? Alguns dizem que não pode perguntar por quê, tem que perguntar para quê. Eu quero continuar essa conversa na próxima mensagem. Eu queria que você começasse a entender, começasse a pensar no que você acredita. Porque muitos crentes, embora sejam cristãos, nascidos de novo, às vezes têm uma visão de mundo mais parecida com essas outras. Então tem gente que fala assim, quando alguém morre a gente não pode chorar. Porque você sabe que a outra pessoa já está com Deus, então você não pode ficar demonstrando dor. Se você sabe que a outra pessoa está com Deus, isso traz um consolo muito grande. Mas você não precisa ficar se segurando. Entenda. A Bíblia entende o que é sofrimento. Termina com Hebreus 4, né? Que fala que em Jesus nós temos um sumo sacerdote, do qual a gente não precisa se envergonhar. A gente deve se aproximar desse sumo sacerdote com ousadia, porque esse sumo sacerdote sabe o que é sofrer.
Então, por isso, Ele entende os nossos sofrimentos. Quero convidar você a reconhecer sua fragilidade, nossa humanidade, nossa limitação, nossa dependência de Deus. E pedir que Deus possa trazer o consolo dele para o seu coração se você está sofrendo. Mais do que isso, que você possa ter uma autenticidade, uma genuinidade ao compartilhar do seu sofrimento com outras pessoas. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a gente usa essa expressão entregar a vida para Jesus, reconhecer que Jesus é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Você só precisa dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero ter essa vida autêntica, genuína, não de desespero, mas de reconhecer o sofrimento e ao mesmo tempo ter uma esperança verdadeira. Me ajuda a viver com isso. Vamos estar orando. Deus, a Tua palavra diz para nos aproximarmos confiadamente ao trono da Tua graça, para que em tempo oportuno a gente receba a misericórdia e encontremos graça no momento de necessidade. Então, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está ouvindo nessa manhã e sabe o quanto de graça e misericórdia a gente precisa do Senhor. Deus, ajuda-nos a ter uma compreensão melhor da Tua palavra. Instila em nós esse desejo de estar mais perto de Ti. Ajuda a gente a vencer a preguiça, o comodismo, ou não sei que nome se dá, mas essa apatia ou inação de se dirigir até o Senhor. Dá-nos essa ousadia de nos aproximarmos desse que é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, para que a gente tenha os nossos pecados apresentados, as nossas dores apresentadas a Deus e possa receber do Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa cada uma das famílias aqui que estão ouvindo. Abençoa, Deus, os que estão ainda na luta, no campo na linha de frente da saúde. Cuida, Senhor, especialmente daqueles que estão com sofrimento emocional, que estão com depressão, com ansiedade, ou precisam do Teu consolo porque estão em luto. Oro, Deus, que a Tua paz possa preencher o coração e a mente deles. Oro também, Deus, por renovação espiritual. E oramos também, Deus, pela retomada da igreja, quando ela puder voltar a se reunir fisicamente, Senhor. Nós oramos para que haja um crescimento, para que haja uma renovação dos nossos votos contigo. Mais do que isso, Deus, oramos também pelo fim dessa pandemia. Ajuda-nos a aprender com ela, mas ao mesmo tempo clamamos para que ela possa ir embora o quanto antes. Nos submetemos a Ti com temor e tremor, crendo que o Senhor tem preparado coisas que não são comparáveis, nem um pouco comparáveis com as que estamos sofrendo hoje aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao momento da oferta, lembrando que você poderá dar as suas ofertas através do depósito ou transferência bancária da conta da ISP. Segue no vídeo o dado da conta e se você tiver alguma dificuldade de realizar esse depósito, procure nossos presbíteros. O Senhor minha vida ofereceu como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar.
Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de mais um domingo poder ouvir, Senhor, mais a Tua palavra, apesar da distância, Senhor Pai, nessa pandemia. Queremos agradecer pelas Suas bênçãos derramadas em nossas vidas. Queremos, esse momento agora, dedicar essa oferta a Ti, Senhor Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos cuidou, sempre supriu as nossas necessidades e queremos dedicar, Senhor, uma parte a Ti, Senhor Pai, que essa parte possa ser utilizada para a obra do Teu reino, Senhor. Entregue esse momento. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, vamos à doxologia com o pastor Daniel. E após isso, eu gostaria de desejar a todos uma excelente semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém.